Olá você, muito bom dia a você que nos assiste aqui no nosso canal TV Enfoque, Momento Político. Hoje na manhã desse sábado, uma manhã friozinha, e nós estamos aqui com mais uma entrevista que vai levar a todos vocês muita informação. E hoje nós estamos recebendo aqui uma visita ilustre de uma pessoa importante no governo do estado e que também já teve uma passagem aqui para Duartina. Nosso entrevistado hoje é simplesmente nada mais que o Dr. Rubens Cury. Foi prefeito de Pederneiras por 2 vezes, foi secretário do Desenvolvimento Regional aqui do estado de São Paulo, já foi subsecretário da Casa Civil e hoje ele já desempenha um importante trabalho no governo Tarcísio. E ele também está no governo, desde o governo Serra, Alckmin, Dória e Rodrigo Garcia. Então, doutor, muito bom dia. Obrigado por o senhor ter recebido aqui nosso convite, aceitado e estar aqui para um bate-papo. Eu sei que nós estamos desviando o curso do senhor, que o senhor veio ver os amigos aqui em Duartina. E também eu queria aproveitar que o senhor desse um pequeno relato dessa passagem que você teve por Duartina, esse laços de amizade que se formou aqui em Duartina, né? Então, fique à vontade, doutor. Bom dia, Bertinho. Bom dia a todos os ouvintes. Quero cumprimentar com muito carinho estar aqui do meu lado, o meu querido amigo e irmão Gerson Blagites, que está me acompanhando aqui. Olha, Duartina está no meu coração, né? Eu morei aqui durante mais de 10 anos, é uma fase da adolescência, que é a fase que você nunca esquece. E a melhor fase, né? Meus pais moravam em Cabrália Paulista, daí mudaram para cá no final dos anos 50, 58, 59, e ficaram até 72 aqui, então 13, 14 anos. Eu estudei no Gebara, tenho muito orgulho disso, sempre falo para todas as pessoas que eu encontro. Estudei aqui no Gebara e aqui tive grandes momentos na adolescência e grandes amigos. E você vê como a amizade perdura por mais de 50 anos. Sim. Né? 55 anos. Então é a verdadeira amizade. Tem aqui queridos amigos aqui, poderia citar muitos, né? Mas tem o Gerson, o Sussuca, né? O querido amigo que se foi, o Zé Roberto Blagites, o Hélio Zaparoli, e tantos outros. Então, quando eu venho aqui hoje, nesse sábado, para a gente homenagear, a confraria vai homenagear o Zé Roberto Blagites, o Jair Ortega e o Pedro Sapatini. São 2 figuras também que tivemos a alegria de conviver com eles durante tanto tempo. Então, uma alegria estar aqui novamente. Só para coisa, o Rubens Cury não é só político, ele é um médico conceituado em Bauru, né? Então, só para a gente complementar aí. Secretário, o senhor teve passando nos governos Dória, Rodrigo Garcia, Serra, Alckmin, todos tucano. Aí veio, e todo mundo sabe que o senhor desempenhou um importante trabalho durante esse período aí, inclusive nas articulações com o prefeito, né? Mas aí nós vimos uma mudança, que os tucanos saíram do governo de São Paulo. Como que surgiu a continuidade do Rubens Cury na articulação política do governo Tarcísio? Bom, primeiro, eu sempre gosto de ser... Eu sou médico, né? Médico de vocação, né? Exerço a medicina na sua amplitude, já passei hoje, para você ter uma ideia. Estou aqui em Duartina às 10h15 da manhã, já passei em 2 hospitais. Primeiro em Pederneiras, depois no hospital da Unimed em Bauru, passando visita. O fato de eu ter sido prefeito, né? Fui vice-prefeito, depois prefeito de Pederneiras por 2 vezes, isso motivou o convite para que eu trabalhasse no governo do José Serra e do secretário na época da Casa Civil, Aloysio Nunes. Foi um excelente governo. Eu fui o subsecretário lá da Casa Civil. Depois eu continuei com o governador Geraldo Alckmin durante o primeiro mandato dele. O segundo eu
eu me afastei para me dedicar inteiramente à medicina. Depois voltei para... Sempre ajudei nas campanhas, né, de José Serra, Geraldo Alckmin, Luizio Nunes, Aécio Neves, candidatos do PSDB. Depois voltei no governo Dória e assumi a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que era uma secretaria muito voltada ao atendimento aos municípios. E aí pudemos realmente auxiliar muito, né, todo o interior de São Paulo. E Duartina sempre teve uma atenção especial da minha parte, sim. Né, pelo vínculo afetivo que eu tenho com a cidade. Junto com o prefeito Juninho, ele faz um excelente trabalho aqui, é um prefeito atuante, competente, preocupado com as questões do município, sempre em São Paulo, buscando recursos para a cidade. Então, o Juninho também eu quero deixar aqui um abraço e parabéns pela administração. Tá. Doutor, o senhor já que trabalhou nesses governos dos tucanos lá, e hoje o Tarcísio, ele tem uma nova mentalidade, ele já vem com outra bagagem política, né? O que está diferenciando, na opinião do senhor, até nesse momento, diferenciando os governos tucano e do Tarcísio? Olha, o governo tucano deixou, né, uma grande marca no estado de São Paulo, né? 28 anos de administração, então grandes instrumentos, né, o estado se desenvolveu muito, é o segundo PIB do Brasil, é o PIB de São Paulo, é igual ao da Argentina. O governador Tarcísio, ele é um técnico muito competente, um engenheiro, né? Foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, grandes marcas, é um homem equilibrado, é um técnico competente, muito organizado e vem desenvolvendo um governo nesses 6 meses com nem de muita competência, com muita seriedade, né? Montou um governo com secretários também de alto nível, então vai bem e eu tenho certeza que vai ser um grande governador para São Paulo também. Hoje, qual é a função que o senhor exerce dentro do governo lá? Então, hoje existe a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, o secretário Gilberto Kassab. Existe a Secretaria da Casa Civil, o secretário Arthur Lima. Então, essas 2 secretarias que ficam dentro do Palácio, né? Então, eu fui convidado pelo governador e pelo Kassab, que eu tenho já uma relação de amizade antiga, ele dividiu a secretaria dele em 2 subsecretarias. Subsecretaria de Relacionamento dos Municípios, que é o trabalho que já era feito, né, no interior. E a outra secretaria mais relacionado à execução de convênios, é mais técnica. Então eu estou com essa subsecretaria. Tá. O secretário, no começo do governo, qual foi a mensagem que o Tarcísio deu aos secretários? Então, assim, vamos dizer, o abuso do norte. Não parasse nenhuma obra, né, já iniciada no governo anterior. Isso acontece quando muda o governo. Então todas as obras continuam. Quer dizer, obras de metrô. São Paulo vai entregar mais de 40 quilômetros de linhas de metrô. Tem 100 hoje em funcionamento. Ele quase que dobrar. As vicinais no interior, todas sendo executadas. E mais importante, os convênios assinados no final do governo anterior, todos sendo pagos também. Então, São Paulo é um país, né? São Paulo é o Brasil que deu certo. É verdade. Então aqui é um orgulho para todos nós. Agora teve terça-feira o secretário da Saúde aqui em Bauru, que eu acompanhei ele, o doutor Eleuso, um médico muito competente, fazendo a nova regionalização de saúde. Quer dizer, aumentando as estruturas do Hospital das Clínicas. Bauru tem hospital estadual, hospital de base, maternidade. São hospitais públicos para dar suporte às cidades da região. Então a saúde também, acho que vai sofrer mudança. Vai crescer durante esses anos, poder atender melhor a população. Tá, doutor, os prefeitos, eu tenho conversado com alguns prefeitos, que o jornal abrange aqui na nossa região, alguns prefeitos têm reclamado assim, que ainda está travado lá no palácio, que as coisas estão demorando.
Isso aí justifica ou é alguma coisa assim que é internamente que está assim? Não, tem 6 meses de governo. O governo está se estruturando. Agora o problema... É que os prefeitos têm uma eleição daqui a um ano, né? O que acontece? Você não pode comparar o último ano do governador Rodrigo Garcia, eu fui secretário que assinou muitos convênios, mais de 4 mil convênios, com os primeiros 6 meses do governo Tarcísio. Entendeu? Então não dá para fazer essa comparação. Agora, a partir de agosto agora, uma mensagem para os prefeitos, quer dizer, as prioridades que eles já colocaram, todos passaram quase já para o palácio, no palácio. As prioridades que eles colocaram vão ser atendidas a partir de agosto. Essa vai ser a articulação, o papel do senhor Não, é uma equipe do que eu faço parte, né? Mas eu estou mais... Eu estou ficando só 2 dias em São Paulo, eu faço aqui, tenho minha atividade como médico, mas é uma equipe preparada para dar seguimento aos convênios já assinados e convênios a serem assinados até o final do ano. Vai ser um governo efetivo. O problema é que os prefeitos têm eleição ano que vem. Então, ou vai para a reeleição ou então, candidato. Então, mas todo o interior está em obras. Você vê, não há nenhuma cidade que não tenha uma obra do Estado em andamento. E no Artina não é diferente. Aqui também tem várias obras em andamento. Secretário, como está a base na Assembleia Legislativa com o Tarcísio? Porque outro dia parece que eu vi aí que o Tarcísio parece que teve um problema de quórum na Assembleia para aprovar um projeto que reajustava as taxas processuais do Tribunal de Justiça, né? Como está a base dele lá? Está sólida? Porque semana passada teve aqui o Ricardo Madalena, né? O deputado nosso. Ele deixou um grande abraço para o senhor na entrevista, né? E ele falou que é sólida, né? Mas a gente sabe esses percalços, né? Porque é sólida a base do governador. Não, ele tem uma base importante no governo, né? Tem os partidos de esquerda, né? PT, PSOL, PDT, normalmente são contra mesmo. Tem uma base boa no PL, o PSD, o Republicanos, o MDB e o PP. Tem o PSDB hoje, tem uma federação com cidadania, então tem 13 deputados. Mas aí a aprovação de projetos polêmicos é... complicado, né? Não, é complicado e tem que ser trabalhado um a um. Né? Agora, com certeza vai bem. Quem que está fazendo esse papel aí dentro da Assembleia? O líder de governo, que era no governo anterior, era o deputado Vinícius Camarinha, né? Agora o líder de governo é o xerife do consumidor. É o deputado... Agora me fugiu o nome dele. Agora, o presidente da Assembleia é o André do Prado, do PL, é uma pessoa muito fácil trato, agregador, um grande político. Eu também deixo aqui um abraço para o Ricardo Madalena, que é o nosso deputado aqui da região, lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Doutor, a gente vai para o pequeno intervalo e a gente já volta em 1 minuto. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado e também Max Supermercado, MR Som, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. No fundo, a gente gostaria de nunca esquecer dos grandes momentos em nossa vida. Mas a vida está passando e às vezes a gente nem percebe como tem sido tão rápido. Com o tempo, tudo se torna uma saudade. A espera, a chegada, as coisas simples do dia a dia. E saber que a gente construiu uma memória juntos é o que nos ajuda a entender os ciclos. Ciclos, o nosso pacote anual de fotos e vídeos, que vai desde a gestação até o 1º ano do bebê. O que vai ser saudade amanhã para você? Feito por mim, vivido por nós.
Estamos aqui no nosso segundo e último bloco, conversando com o nosso secretário da Casa Civil, Dr. Rubens Cury. Tá. Doutor, vamos falar agora um pouco sobre política. O senhor fez parte aí o senhor é bem ligado ao Alckmin, né? E hoje o Alckmin é vice do Lula, né? Inclusive teve muitas coisas, né? Que o Alckmin falava, o Lula quer voltar à cena do crime e quer toda aquela história. O que aconteceu nessa união? E uns falam que aconteceu um estupro, outros que é um casamento indiano, né? Onde o amor, o casamento é arranjado pela família, né? E o amor vem depois. Foi o que aconteceu que o Alckmin acabou aceitando a condição de vice do Lula? Não, são vários fatores, né? Primeiro, passa da eleição presidencial, que o Geraldo Alckmin foi candidato a presidente, 4 vezes governador de São Paulo, querido em São Paulo, principalmente no interior, teve 4,5% dos votos. Então, foi aquela polarização do Bolsonaro com o Haddad. Aí, o PSDB elegeu o João Dória. Daí houve um atrito entre os dois. Então, o governador Geraldo Alckmin queria ser novamente governador de São Paulo, candidato a governador, candidato. O PSDB, quando tem mais de um candidato, tem prévias. É um partido que a democracia está aí aberta. E nas prévias iria ele e o Rodrigo Garcia, que era o vice-governador, secretário de governo, muito forte na área política, lá, pelo cargo que ele ocupava. Então, o governador Geraldo Alckmin não aceitou e não disputou as prévias e saiu do partido, saiu do PSDB. Foi para o PSB, do Márcio França, que é um partido também de esquerda, né, de centro-esquerda, e que transita bem com o PT, com o Lula. Então, as conversações começaram entre eles, e uma decisão pessoal do governador Geraldo Alckmin de sair vice do Lula. Apesar de não concordar com isso, eu respeito a decisão dele, muitos amigos dele não concordaram, respeitaram pela história que ele tem. Agora, um homem não pode ser julgado só por uma escolha que fez. Sim, não. Ser julgado pelo que ele fez. E ninguém tem dúvida do trabalho que o Geraldo fez aqui no interior. O Geraldo, se ele fosse candidato a governador, ele teria grande chance de... Inclusive, o Madalena falou assim que na época que o Bolsonaro convidou o Tarcísio para ser governador, ele falou, não, convida o Alckmin que é o mais indicado, né? Aí o Bolsonaro falou, não, tem que ser você. Mas então, a gente sabe do trabalho que o Alckmin tem. O Alckmin é uma pessoa, conheço ele pessoalmente, ele é moderado, é um cara sensato, não é um cara vingativo, né? Então, mas eu sei que o senhor tem muita ligação ainda com o Alckmin, né? E agora nós temos aí um fato político, Bolsonaro inelegível. Qual a avaliação que o senhor faz aí do momento político a nível nacional? Bom, não pegou ninguém de surpresa. Votação do Supremo aí. Então, o Geraldo Alckmin, além de vice-presidente, ele é ministro de desenvolvimento econômico, faz um trabalho, ele é equilibrado, ponderado. Eu acho que vai ser um ponto de equilíbrio ali no governo Lula. O ex-presidente Bolsonaro, com essa decisão que cabe recurso, né? Mas é pouco provável que vai dar. Agora, em política, o primeiro-ministro inglês da Segunda Guerra, o Churchill, ele já falava assim, política é o único ser que morre mais de uma vez. E você fala, o político está morto há 2 anos atrás. Quem ia imaginar que o Lula ia ser eleito presidente da República? Estava preso. O PT condenado ao ostracismo. Ele voltou e foi presidente da República. Não, o Bolsonaro já tem 63, 64 anos. 68 anos. 68? 68 anos.
Ele vai ter um peso político, eu acho que ele vai nessas eleições municipais ainda, ele vai ser um cabo eleitoral importante. Claro, ele vai destinar todo esse cacife político que ele tem a alguém na eleição de 2026. Mas é muito cedo, né? Em política, o Ulisses Guimarães falava, política é como nuvem, né? Cada minuto muda. Você olha de um jeito, olha, tá de um jeito. Olha, esse eleitorado de centro-direita está aí, mostrou a força, agora vai em busca de outro líder. Mas é muito cedo falar se vai ser a esposa dele, o governador Tarcísio, se vai sair para presidente. Pelo que a gente tem visto aí nos cientistas políticos, o Tarcísio é quase que uma unanimidade entre os articuladores, até porque pelo momento, porque o Tarcísio, eu acho ele assim, meio parecido com o Alckmin, assim, bem ponderado, bem técnico, não fica exatamente, e eu acho, inclusive, com esse momento que está aí, pelo que eu vejo o Lula fazendo as atrapalhadas, eu até acredito que o Alckmin venha assumir a presidência em breve, porque a gente vê umas coisas aí que tal. Mas o Tarcísio é um nome, acredito que seja um nome aí forte para... Mas ele nem gosta que se comente, ele tem que fazer um bom governo, está começando o governo. Mas tem que aguardar, agora tem que torcer para o presidente Lula ir bem, para o Tarcísio ir bem. Porque aquele negócio, a gente não pode estar no mesmo... O avião não pode torcer para o piloto morrer, né? Mas agora vamos falar um pouquinho das eleições municipais que vem aí. O que a gente vê, até aquele que eu estive lá em São Paulo, lá, conversando com o senhor Kassab, eu vi, por exemplo, o Kassab está fazendo um grupo de prefeitos. Porque se na realidade a gente fala, o Tarcísio é um forte candidato para ser presidente. Acredito que ele vai ser o candidato a presidente. E o Kassab está pavimentando o caminho dele para governador. Só que antes disso nós temos uma eleição municipal. Como que o senhor, como um articulador político, está vendo? Porque o Kassab tem o PSD, tem o PL do Bolsonaro, que é ligado. E também tem o PR, né? E em algumas prefeituras, algumas cidades, como é o caso aqui do Artina, vai haver um choque entre as siglas. Porque nós temos aqui, o Juninho vai ter um candidato dele, mas o Juninho é do PSD. Já o PL vai ter um candidato contra o Juninho. Como que o governo vai, assim, subir no palanque de um de outro? Como é que vai? Normalmente funciona assim. Primeiro, o partido do Kassab, PSD, hoje já é o maior partido de São Paulo. Está com 220... Já? Já. Aqueles dias nós estávamos no 15 dias, estava com 100 e pouco, você falou assim... Está com 223. O último foi há 2 dias o prefeito de Andradina. Então é o partido mais forte hoje, porque o secretário de governo, Gilberto Kassab, é um político habilidoso, competente, foi prefeito de São Paulo, ministro 2 vezes, enfim. E tem os outros secretários, tem muitos secretários técnicos lá. Então esses partidos que são da base, o PL, o Republicanos, o PSD é o mais forte, mais consistente. Onde houver, não dá para ter a convergência numa cidade, quer dizer, eu acredito, o governador não falou isso, eu acredito que ele não vai entrar em disputa municipal, e nem deve o governador. Sim. Ele deve. Em São Paulo, tudo caminha para ele apoiar o prefeito lá, que é o Ricardo Nunes contra o Boulos, que vai ser a briga lá em São Paulo, PT e o partido de centro. Agora, em cidade igual do Artina, se surgir essas 2 candidaturas do PSD e do PL, o que deve acontecer? O governador tira foto com os 2, mas não vai em Palanque, nem aqui, nem em Jaú também deve acontecer. Em Bauru, que é a prefeita do PSD, que o governador tem um apreço muito grande por ela, se sair uma outra candidatura lá, eu acho que ele não vai entrar, nem deve, governador. Se ele for entrar em disputa municipal, não dá para fazer isso. Não dá. Bom, agora, encerrando, sei que o senhor tem aí um churrasquinho para ir aí para rever os amigos, então a gente não quer tomar tempo, senhor.
Doutor, muito obrigado por ter aqui aceitado o nosso convite, de desviado um pouco sua rota para vir falar um pouco de política. E queria agradecer de novo e falar que nós estamos aqui de portas abertas, tá? E torcer que o senhor continue tendo esse sucesso que o senhor sempre frente a frente e da articulação do governo do estado, que é que o senhor falou, o estado de São Paulo é um Brasil que deu certo. E o senhor pega um pouco dos louros, porque o senhor teve uma grande participação nisso, que eu sei, porque eu sinto o carinho que os prefeitos têm com o senhor. Não é só aqui da região, eu faço festivais em outras cidades aí, e o pessoal tem falado muito bem. Ô, doutor Rubens, eu fico até o crespo. Pô, o doutor é de Duartina, né? Então é gostoso isso, né? Então, doutor, muito obrigado. Primeiro, eu agradeço. Primeiro que você iniciou aí falando pessoa importante, não tem nada disso daí, não. Sou aqui em Duartina, o Rubinho. Jogador de futebol lá do Campinho do Cascão, ao Gerson, que é testemunha da minha habilidade, entendeu? Mas que Domingo à tarde eu morava ali na 9 de julho. Na primeira casa minha foi em frente do Jair Marcelino da Silva, que era prefeito na época. Eu era menino. E eu ia lá assistir os jogos do Duartina Futebol Clube no domingo à tarde. E tenho alegria e satisfação quando eu recebo em Bauru, no consultório lá, um paciente de Duartina, entendeu? Então a minha formação médica muito foi pela inspiração do Dr. Semi Sabag e do Dr. Orlando Sabag. Tanto que o Dr. Orlando que nos levou para São Paulo fazer cursinho lá. Eu, o Zezinho e o Gerson também. Acho que o paciente do senhor mais recebe, eu até sei quem que é. É o Pitote, né? O Pitote a gente ia viajar junto, ele levava 2 malas, uma de roupa e metade. Doutor, muito obrigado aí e tal. Parabéns pelo teu Obrigado, doutor. Obrigado. Trabalho aqui na região, que os prefeitos também gostam muito de você. Você faz um trabalho de utilidade pública, um jornalismo sério e informativo. É isso que a gente precisa. Muito obrigado. Conte comigo, com o meu apoio e minha admiração. Um grande abraço para você. Tá, obrigado. E com isso a gente encerra a entrevista aqui com o Dr. Rubens Cury. E deixo aqui meu bom dia, meu boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir o vídeo. E tenha a todos um bom final de semana e um ótimo mês de julho.